O ouro subiu mais de 60% no último ano, mas nesse ano a performance é fraca. E nesse período o ouro perdeu a correlação com vários indicadores que antes eram chave. Hoje eu vou te mostrar a única correlação que desde 2022 nunca falhou em explicar o preço do ouro. E mais, essa nova correlação traz uma surpresa que pode ser bem positiva para quem tem ouro na carteira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema, mas antes de entrar nele com toda a profundidade que o assunto merece, eu quero me apresentar. Eu sou o Sérgio Cachoeira e eu criei o primeiro canal do Brasil exclusivo para analisar ETFs. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos conteúdos que eu venho a trazer, porque vem muita coisa boa por aí. Agora, bora para a tela. Ano passado, 2025, o preço do ouro físico, representado por esse ticker aqui, subiu 64%. Já nesse ano, a gente tem uma performance fraca do ouro de menos 2,3%. Isso ocorre enquanto a gente tem uma guerra acontecendo lá no Irã. E creio que não é comum, é extremamente incomum o ouro mostrar uma performance fraca como essa em meio a uma guerra. Perfeito? O meu ponto aqui é explicar através de gráficos que antes ali da pandemia, principalmente, um pouco também da guerra da Ucrânia, mas principalmente da pandemia, o ouro ele tinha uma correlação direta com juros, dólar e inflação. E a gente pode resumir esses três vetores macro através de um indicador aqui, que é os juros reais de 10 anos americanos, os yields. Né? Então a gente vê que até 2021 eles acompanhavam, eles tinham uma correlação muito forte aqui, desde 2022, aí, final de 2021, eles perderam essa correlação. Então, até esse momento aqui, o ouro, basicamente, ele subia quando a gente tinha uma expectativa de que os juros iam cair, quando nós tínhamos uma expectativa de que o dólar também iria enfraquecer, e quando a inflação dava sinais de que iria aumentar. Então, esses três vetores juntos impulsionavam os preços do ouro. E da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Quando a inflação está bem controlada, não há muito motivo para comprar ouro. Quando os juros sobem, não é tão interessante ter ouro na carteira, porque os juros vão lhe pagar aí o risco adequado. E a respeito do dólar, também quando o dólar fortalecia, o ouro acabava ficando de lado nas carteiras dos grandes investidores. Porém, a gente teve diversos vetores e acontecimentos que mudaram um pouco os gatilhos, e os catalisadores aqui para a tese do ouro. O primeiro deles foi o descontrole fiscal de diversas democracias, principalmente os Estados Unidos. Então, o descontrole fiscal, que é muito do que se fala por aí, que é a perda da dominância do dólar e coisa do tipo. Tem muita relação com o descontrole das contas públicas nos Estados Unidos. E a gente vê, olha que interessante também nesse gráfico, que esse vetor aqui de crescimento da oferta monetária, ele continua em trajetória de alta, o que deveria estar movendo os preços do ouro para cima em 2026, que não é o que a gente está vendo. Quando a gente vai para o próximo indicador, o que acontece? Dando um bom pano de fundo, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela teve suas reservas congeladas pelos Estados Unidos e pela Europa. Foram bilhões de dólares ali, mais de 200 bilhões de dólares em congelamento. Isso é a manchete, fora diversas outras sanções que a Rússia sofreu. Então, de um dia para o outro, os recursos financeiros deles desapareceram. E aí diversos bancos centrais no mundo viram isso e pensaram, olha, se aconteceu com a Rússia, por que não pode acontecer comigo? Então a gente vê que os bancos centrais passaram a comprar muito ouro, perfeito? Eu já trouxe esse gráfico aqui em outros vídeos do canal, então você pode buscar aí nos vídeos do ouro onde eu falo sobre isso, mas o meu ponto aqui é trazer esse vetor nesse ano e mostrar que apesar do ouro estar caindo, a gente tem ainda compras firmes aqui em vermelho da China, que é o Banco Central chinês. Então veja que eles seguem comprando ouro ainda em março de 2026. E aqui a gente tem em amarelo a Tether. A Tether é a principal emissora de stablecoins do mundo. Ela tem uma stablecoin famosa chamada USDT.
E desde 2024 ela vem crescendo, se tornando tão relevante para a tese do ouro quanto os bancos centrais. Por quê? Porque ela precisa comprar ouro para ser um colateral para as stablecoins dela, para lastrear as stablecoins dela. Então, percebe que anteriormente ali à pandemia, o ouro se movia por juros, dólar e inflação. Depois disso, a gente teve uma piora da situação fiscal americana, seguida de um congelamento das reservas da Rússia, o que fez bancos centrais comprar, e a gente tem um trigger que você olha a força aqui de compras aí em dezembro e também em março de 2026, você tem a entrada de mais um grande ator aqui nessa tese, que é a Tether, né? São as emissoras de stablecoins comprando ouro para lastrear suas criptomoedas, ou seja, mesmo os ativos digitais precisam do ativo físico para terem relevância, né? Enfim. E aí, a gente, como eu mostrei para você, nós temos a situação fiscal piorando, a Rússia ali que teve seus ativos congelados e, apesar disso, né, bancos centrais seguem comprando ouro e as emissoras de stablecoins aí como a Tether também seguem comprando ouro. Então todos os gatilhos deveriam estar apontando para cima no ouro. Só que o grande ponto desse vídeo aqui é mostrar que todos esses indicadores talvez sejam passado, porque o ouro agora ele segue uma outra correlação. E essa correlação é com os bondes do Japão de 10 anos. E aí, com muita calma, eu vou explicar isso. Né? Você pode ver, desde 2008 aqui, que o preço do ouro físico ele não era tão bem correlacionado com os bondes do Japão, tinha até uma correlação negativa. Né? E desde 2024, desde que nós temos uma união de pior da situação fiscal, congelamento de reservas da Rússia, bancos centrais comprando ouro para se proteger do dólar e as emissoras de stablecoin comprando ouro, depois que todos esses se juntaram, o ouro passou a ter uma correlação muito próxima com os juros de 10 anos lá no Japão, os bonds, os yields dos bonds, né? Por que eu acho que isso aconteceu, certo? Até antes da pandemia, na minha visão, o ouro era um ativo muito negociado por investidores americanos. Então ele seguia os vetores como juros, dólar e inflação, vindos dos Estados Unidos. Porém, desde que, essa é uma teoria minha, ok? Desde que os bancos centrais começaram a entrar nessa tese, né, e não só o Fed, o ouro ele passou a se comportar como um ativo global e não mais como um ativo americano e tradado apenas por investidores americanos. E por isso que ele traz agora essa correlação tão próxima com os bonds ali do Japão, né, é o JGB o nome, né, o Japan Government Bond. E aí aqui é interessante, né, a gente tem o Japão com juros extremamente baixos, financiando o carry trade global, ou seja, você pega dinheiro no Japão barato e aplica em países com uma moeda relativamente estável e juros altos, que, por exemplo, o ano passado e esse ano o Brasil é um excelente exemplo. Então, o Japão é uma grande fonte de alavancagem barata no mundo. E aí a gente vê que interessante que agora o ouro ele passa a se comportar como um termômetro aí de liquidez global e não mais um termômetro de refúgio ou de coisa do tipo, perfeito? Então, na minha opinião, que eu vejo aqui através desses gráficos que eu pude mostrar para você, é que o ouro ele está deixando de ser um ativo de segurança, um ativo de refúgio, uma reserva de valor e ele passa a se comportar agora como um termômetro de liquidez global. E isso muda totalmente a tese para o ouro. E aí, eu não podia deixar também de observar que a gente teve aí nos últimos meses, né, uma assimetria nessa nova correlação entre o ouro e o JGB, né, o Japan Government Bond. Enquanto os yields ali desse JGB subiram, né, os preços do ouro caíram. Né. Em um cálculo aqui um cálculo rápido, né, eu constatei que caso esse gap feche com o ouro subindo, a gente teria um potencial de alta aí de 25%. Então, é lógico que todo gap a ser fechado ele precisa de um gatilho, né, e eu trago aqui também esse gatilho que aparentemente parece ser uma questão mais gráfica, né, um rompimento aí, onde possivelmente essa figura mostra que o ouro vai romper
para cima. Pelo menos é o que o padrão gráfico sugere, mas como você deve saber, padrões gráficos aí trazem seus riscos, né? E é lógico que isso pode simplesmente romper para baixo aqui e o ouro despencar. Porque como eu falei, agora ele segue critérios de liquidez global e não mais questões macro-americanas, na minha opinião, novamente. E quais são os riscos dessa tese, né? Ou seja, você teve até agora uma indicação de que o ouro tem um potencial de alta baseado nessa correlação com o JGB, o bonde do governo do Japão. O risco aqui é que desde que a crise lá no Irã se instalou, a guerra do Irã se instalou, o ouro está mostrando uma correlação negativa com o petróleo. Né? E isso é interessante também quando a gente analisa. Existe uma teoria de que os países que são net importadores de petróleo também são os compradores marginais de ouro. E aqui eu estou falando de Índia, de Turquia, de países europeus como Alemanha e países vizinhos. Ou seja, em outras palavras, a guerra do Irã fez o petróleo disparar e esses países passaram a se ater mais à questão do petróleo, das suas reservas estratégicas, de fazer essa gestão, do que de acumular mais ouro ali nos cofres dos seus bancos centrais. Então, isso aqui é um indicativo que enquanto a guerra do Irã perdurar, essa tese do ouro vai ficar, de certa forma, prejudicada. Perfeito? Esse foi o conteúdo que eu quis trazer hoje aí. Eu sou um consultor CVM, né, então atuo através de ETFs na gestão da carteira dos meus clientes. Caso você tenha gostado e concordado aí com a minha tese, queira que eu analise a sua carteira e veja se ela está de acordo com o seu perfil, né? Todos os ativos que eu analiso, eu trago essa profundidade aqui. Eu convido você a clicar no comentário fixado para ter acesso aí a conversar com a minha equipe. Novamente, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, me acompanha aí que vai ter muito conteúdo bom nesse formato com gráficos, com embasamento, um conteúdo denso. Né? Isso aqui não é conteúdo para investidor novo ou coisa do tipo, isso aqui é de fato para quem já deseja ter um retorno consistente aí na sua carteira, com teses que façam sentido. Eu agradeço aí a sua presença até esse momento e convido aí a me acompanhar até o próximo vídeo. Forte abraço.